Meu nome é Rômulo Martins dos Santos, eu sou natural do estado do Maranhão, mas moro em Araguaína, Tocantins, desde a adolescência. Eu formei em Direito no ano de 2014 e eu atualmente sou técnico do Seguro Social, do INSS. Fui aprovado recentemente no concurso da Defensoria Pública do Estado do Tocantins para o cargo de defensor público, concurso esse que aconteceu no ano de 2022. Eu comecei a fazer, na verdade, eu já entrei na faculdade com foco em concursos públicos e eu comecei a fazer concurso já bem cedo, ainda com 18 anos. E, inclusive, o primeiro concurso que eu fui aprovado de técnico, eu tinha 19 anos na época. Desde então, eu fui aprovado em alguns concursos, fui aprovado para técnico do Seguro Social, do INSS, fui aprovado para escrivão da Polícia Civil, do Tocantins, fui aprovado em concursos do IBGE, dos Correios, do TRE Maranhão. E em 2017, eu resolvi que queria estudar para a carreira de defensor público. Então, eu comecei a estudar focando no concurso da Defensoria Pública do Tocantins, que viria a acontecer no futuro. E eu passei, então, a estudar com esse foco, voltado para as carreiras de defensoria, mas o primeiro concurso que eu fiz para a Defensoria Pública foi em 2019, que foi 2018, na verdade, Defensoria Pública do Maranhão. E lá eu tomei um choque de realidade, que a prova estava bem difícil, bem além do que eu imaginava, e eu vi que eu precisava estudar mais, precisava estudar bem mais. Em 2019 eu fiz o concurso da Defensoria Pública do DF, também fui mal naquela prova, mas eu segui estudando, e eu cheguei a fazer em 2021 e 2022, os concursos deram uma parada por conta da pandemia, e quando voltaram começou a sair um atrás do outro. E eu fui fazendo os concursos de defensoria, já estava estudando há um bom tempo, e apesar de ter rodado o Brasil todo, eu fiz mais de 11 concursos de defensoria pública, e eu acabei passando no Tocantins, que é o meu estado, e que era o concurso que eu queria mais passar. E foi muito bom por conta disso. Eu comecei estudando por videoaula, mas assim, bem no início, logo eu vi que aquilo não era suficiente para uma aprovação. Foi quando eu tomei um choque de realidade nos primeiros concursos que eu fiz. E então eu passei a estudar por PDFs, eu comecei a estudar pelos PDFs do Estratégia Concurso, utilizei o material do Estratégia por um bom tempo. Utilizei outros materiais também, porque a gente sempre vai juntando, vai conciliando os materiais na preparação. E eu sempre tive que conciliar o trabalho com o estudo, né? O meu trabalho como técnico do Seguro Social com o meu estudo para concursos públicos. Então, a minha carga horária de estudo nunca passava de 4 horas diárias, entre 20 e 25 horas semanais, era mais ou menos o que eu estudava. E eu acho que é o ideal, né? Na verdade, se você puder esticar um pouco mais para 30 até 35 horas de estudo, dá e é bom. Só que não é bom estender para além disso, porque vai acabar te desgastando e você não vai conseguir seguir com aquela rotina por muito tempo. Então, o estudo para concurso público, ele precisa ser, antes de tudo, sustentável. Ele precisa ser um estudo que vai se sustentar por meses ou por anos, e você precisa fazer essa autoavaliação para entender quanto tempo você consegue lidar com aquela rotina, com aquela abdicação, com aquela renúncia, porque o estudo para concurso público, a trajetória do concurseiro, ela é movida por renúncias. Então, você passa ali por muitas renúncias e você precisa ver até que ponto você consegue levar aquela rotina pelo tempo que é preciso até a aprovação. E muitas vezes é um tempo bem maior do que aquele que você imaginava quando que você imagina quando você começa, né? A gente começa traçando um planejamento de meses, ou de um ano, ou de dois, e às vezes acaba levando bem mais que isso para você chegar até a realização do seu sonho. Eu estudava basicamente por apostilas, mas em relação às revisões, eu sempre tirava um tempo para revisar. Toda semana eu tirava um dia ali para poder revisar todo aquele conteúdo, repassar todo aquele conteúdo que era estudado durante a semana. E eu também utilizava muito a revisão por questões. Eu fazia questões todos os dias, né? Faço ainda questões praticamente diariamente e através das questões também você vai revisando aquele conteúdo ali que você vai estudando durante a semana e durante aquele dia.
Com relação às atualizações, eu sempre utilizava os conteúdos dos fóruns da internet, do próprio portal da Estratégia também, tem sempre que sai uma atualização legislativa, tem algum artigo lá no site, eu sempre utilizava, ia pegando ali as leis novas que iam saindo, eu já pegava lá no site do Planalto, estudava também. E é sempre importante você se manter atualizado na jurisprudência. Então, você sempre tem que estar antenado nos informativos mais recentes do STJ, do STF. Inclusive, tem um serviço muito interessante do Estratégia, que é a revisão de jurisprudência, né? O informativo comentado, que é toda semana, tem um horário lá que é feita aquela revisão do informativo divulgado pelo STF e pelo STJ na semana. E é muito interessante porque você tem o contato ali com o que os tribunais estão decidindo naquele momento. E é algo que sempre é recorrentemente cobrado nas provas, independentemente da banca que vai fazer o concurso, eles sempre vão cobrar a jurisprudência mais recente e também as jurisprudências paradigmáticas, que são aquelas que, apesar de não serem tão recentes, elas acabam sendo importantíssimas ou indispensáveis para o estudo daquelas disciplinas e daqueles temas. A assinatura vitalícia do Estratégia, ela me chamou a atenção logo que foi lançada, pelo fato de que eu teria uma preparação completa para todas as fases do concurso e uma preparação para qualquer concurso. Porque, assim, em se tratando dos concursos de defensoria pública, por exemplo, não há uma grade curricular única entre todos os estados. Então, cada estado ele tem um edital diferente, cada banca ela tem uma cobrança diferente, e fica muito complicado você comprar um material para cada concurso que você vai fazer. Eu fiz mais de 10 concursos de Defensoria Pública. Fica muito complicado se você for comprar um material para cada concurso. Então, eu utilizava um material base, um curso base ali da assinatura do Estratégia, e cada edital que ia saindo com algumas matérias diferentes, eu entrava lá para pegar aquela matéria que diferenciava. Então, um estado cobra direito da mulher, o outro cobra direito à saúde, o outro cobra agrário, o outro cobra indígena. Por exemplo, direito agrário é cobrado nos concursos da Defensoria do Tocantins, do Pará, mas em outros concursos não são. Então, outro concurso cobra direito tributário, outro cobra empresarial. Então, esse era o ponto que eu achava mais interessante, porque eu poderia ali pegar aquela matéria que era diferente, que fugia aquele estudo básico que eu fazia. E também pelo fato de eu ter uma preparação que me levaria até a prova oral, porque era uma preocupação que eu tinha com relação à prova oral. E a proposta da assinatura vitalícia, ela me trazia ali a garantia de que eu teria um atendimento com um defensor público, com uma psicóloga e com uma fonoaudióloga quando chegasse na etapa da prova oral. E assim eu utilizei. Eu, quando eu cheguei na etapa da prova oral, eu solicitei, mandei um e-mail para o Estratégia e tive esse atendimento e para mim foi muito bom. Eu confesso que eu não imaginava o quanto seria importante esse suporte, né? A gente imagina que a aprovação em um concurso público, ela passa apenas por conhecimento jurídico, e não é verdade. Quando você chega na prova oral, você vê que o conhecimento jurídico ele é apenas uma pequena parte daquilo que você precisa naquele dia. Na verdade, ele não chega, ele talvez só chega a 50%, porque os outros 50% é controle emocional, é você saber lidar com aquela situação e se você não tiver esses 50%, não adianta você ter todo o conhecimento jurídico, porque, infelizmente, você pode sucumbir ali em razão do emocional, do nervosismo, e você pode não conseguir chegar naquele desempenho que você precisa para ser aprovado na prova oral. Então, esse atendimento psicológico, fonoaudiólogo, foi muito importante, e também as dicas que eu tive com os defensores, os professores da carreira. Eu tive um atendimento com o professor Alan Yous, que me ajudou muito, foi muito, muito positivo na minha preparação. E eu também tive a felicidade de participar de um curso presencial com estratégia concurso em Palmas, nas vésperas do concurso, que foi um diferencial para mim, porque eu pude simular aquele ambiente de prova, aquele ambiente de pressão, né, treinando ali junto com os professores do estratégia, os profissionais da carreira. E foi uma experiência muito positiva porque me ajudou a ter
uma visão, um vislumbre já daquilo que eu enfrentaria no dia da prova, e eu pude, assim, chegar no dia da prova bem mais tranquilo para poder ter um desempenho, assim, melhor dentro daquilo que eu imaginava e que eu esperava na prova oral. Dentro do material do Estratégia Carreiras Jurídicas, eu utilizava as rodadas de questões, que traziam questões discursivas, para serem debatidas. Eu utilizei esse material no estudo para a segunda fase, e eu utilizava também os cursos regulares, né, de estudo para a Defensoria Pública, para estudar pelo material em PDF. E também o sistema de questões, que é muito positivo, é um sistema muito bom, traz excelentes comentários, e esses comentários do sistema de questões me ajudavam ali a revisar os conteúdos estudados e ir assimilando, tirando dúvidas, e foi muito importante também para mim esse conteúdo. Bom, eu sentia que eu ia avançando na medida em que eu respondia mais questões e obtinha mais acertos, e eu li os comentários, via que realmente eu estava fazendo o raciocínio jurídico correto dentro daquilo que a questão pedia. Então, o fato de a assinatura vitalícia ela me trazer sempre o material mais atualizado, e que eu podia estar sempre atualizando, baixando o mais novo ali na medida em que o tempo passava, e sempre tendo o contato com os informativos de jurisprudência e com o suporte dos sistemas de questões, eu senti que aquilo me ajudava bastante a sempre ir evoluindo no meu progresso, no meu aprendizado para concurso público, para que eu chegasse no dia da prova bem preparado. Eu iniciei estudando, a minha preparação estudando por doutrinas, e era bom, só que tem alguns inconvenientes pelo fato de ser extensa, né? Muitas vezes uma doutrina você não tem tanto direcionamento, porque a doutrina ela não é voltada especificamente para concurso público na maioria das vezes, e você tem que estar selecionando aquilo que é importante para o concurso ou aquilo que não é, que é mais acadêmico, que é uma discussão lateral, uma discussão que não vai ser relevante para aquele concurso, e você acaba tendo que fazer esse filtro. E também há um inconveniente de que os livros eles vão ficando desatualizados a cada ano. Com a assinatura vitalícia, eu não tinha esse problema, porque todos os anos saía um curso novo, todo semestre, um curso novo, e eu poderia estar indo lá no portal e baixando sempre o conteúdo mais recente, mais atualizado. Sempre que saía uma alteração legislativa que era lançado algum material lá, eu ia lá e baixava também, estudava por aquele material mais novo. E a atualização é algo que é essencial no estudo para concurso público, porque na maioria das vezes a banca ela vai cobrar a legislação mais nova, e aquilo pode te derrubar se você não souber, e fazer a diferença muitas vezes entre a aprovação e a reprovação. Depois que eu fiz esse concurso do Tocantins, como era no meu estado, eu dei uma parada, fiz aí uma parada de 3 meses, né? Eu precisava desse tempo, porque eu já estava estudando há muito tempo e estava muito desgastante. E só que aí depois eu voltei a estudar. Hoje eu utilizo ainda o material. Hoje eu estudo mais focado em resumos, nos resumos que eu já tenho e no sistema de questões. Mas sempre que sai alguma alteração legislativa, alguma coisa nova, eu vou lá e aprofundo no material sempre que necessário. Mas aí eu ainda utilizo e ainda continuo estudando para outros concursos de defensoria pública que vão surgir, e pretendo continuar estudando até que eu seja nomeado no cargo tão sonhado. Eu gosto muito com relação aos professores do Estratégia, eu gosto muito, né, da abordagem deles, eu gosto muito de vários professores, inclusive em vésperas de concurso, eu cheguei a assistir as revisões de véspera várias vezes, e confesso que foram muito boas. Sempre cai ali alguma dica ou outra alguma coisa que vai cair na prova, e às vezes você mata ali uma, duas, três questões, cinco questões, com o conteúdo que é abordado na revisão de véspera. E é importante você ter esse suporte com os professores da carreira, porque eles têm essa visão própria da instituição. Por exemplo, quando você estuda com um defensor público, ele vai ter ali uma visão bem mais crítica, que para te passar dicas que vão ser essenciais e que não seriam possíveis para pessoas que são de fora, de outra carreira, talvez não tenham aquela mesma sensibilidade, aquela mesma visão que o professor da carreira ele vai ter, né?
Então, tem professores excelentes aí, defensores públicos excelentes que fazem esse material de estratégia, que dão aula na revisão de véspera, e é muito, muito bom isso. O diferencial que eu vejo no material de estratégia é a questão a completude, né? Porque são materiais bastante completos que trazem conteúdo de revisão, que trazem resumos, que trazem questões comentadas ao final, e você ter o suporte de uma plataforma completa, né? Que vai ter questões discursivas, que vai ter um sistema de questões que, na minha visão, foi um diferencial a partir do momento que ele surgiu, porque ele traz tudo ali e é algo que deve ser incluído na rotina de qualquer concurseiro. Um diferencial que me chamou a atenção na assinatura vitalícia foi a possibilidade de poder mudar de ideia no futuro, né? De repente, talvez eu não me identifique mais com a defensoria, ou talvez resolva estudar para outro concurso. Eu já vou ter um material ali atualizado para poder pegar e estudar para outra carreira, da área jurídica. E também algo que o professor Paulo Souza falou na live de lançamento da assinatura jurídica, é que você vai ter sempre um material atualizado também para consulta, até mesmo para você utilizar no trabalho, né? Mesmo quando você for um profissional da carreira, você vai sempre precisar se manter atualizado e você ter ali um material atualizado, um material recente para você buscar sempre que necessário um aprofundamento, uma atualização, sempre é algo muito positivo. Sim, tenho. Tenho vários colegas que estudam para concurso público, que não fizeram assinatura vitalícia, ou que têm a assinatura anual, ou que estudam para outros cursos, e uma das dificuldades, né, de todo concurseiro é você precisar sempre estar comprando ali um novo material, sempre estar buscando o material mais recente a cada concurso que surge. E algo positivo da assinatura vitalícia que eu vejo é que você não precisa tá mudando, né? Tá comprando novos materiais, porque já tem tudo ali à sua disposição. Se alguma pessoa tem o foco de estudar para concurso, se eu puder dar um conselho, eu recomendo sim a assinatura vitalícia do Estratégia Concursos, porque você vai ter ali um material completo, um material atualizado, que você vai poder utilizar para cada concurso que surgir, e você vai poder também mudar de ideia no futuro, se você começa querendo estudar para Ministério Público e no meio do caminho você decide que quer ser juiz, você vai ter ali o material ali à sua disposição, mais atualizado, para poder fazer essa mudança com segurança, sem precisar ali fazer um novo investimento, gastar mais dinheiro comprando um outro curso. Sem falar que o material ele te oferece uma preparação completa desde a fase objetiva até a fase oral. E isso é um lado bem positivo. E se eu puder dar um conselho, para quem sonha em ser servidor público, sonha em ingressar em uma carreira jurídica, é que você não desista, né? Que você não desista do seu sonho, porque apesar de parecer distante, ele vai se tornando mais perto à medida em que você se propõe trilhar essa jornada, percorrer esse caminho, e muitas vezes parece impossível, mas não é. Você vai chegando perto, você vai batendo na trave, você vai passando na primeira fase, depois você passa na segunda, quando você se dá conta, você já está numa prova oral, e quando você acorda num determinado dia, você já está aprovado. Isso é incrível, e como todo mundo diz, só não passa quem desiste. Então, a sequência e a persistência são com certeza o caminho para a aprovação.